A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa. Estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações. Nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos na segunda leitura bíblica, essa de ordem cronológica, e estamos no primeiro livro de Samuel, né? Hoje a gente vai ver, né, a gente viu a morte que Jonatas é condenado à morte, que é o filho de Saul, mas o povo não deixou que isso acontecesse, porque Saul tinha feito um voto para que ninguém se alimentasse, mas Jonatas, seu filho, não havia ouvido esse voto, né? Não havia escutado esse voto. Então, quando terminou a guerra, que inclusive Jonatas, ele venceu ali os filisteus porque ele procurou a Deus primeiramente, para saber se ele realmente deveria ir e como iria. Então foi Deus quem entregou nas mãos de Jonatas. Então, sendo assim, Deus também usou o povo para que o povo para que o povo ficasse ao lado de Jonatas e impedisse que Saul matasse Jonatas ali, pelo fato de Jonatas ter se alimentado de mel após a guerra. Hoje, no capítulo 15, Samuel manda destruir os amalequitas. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Só lembrando também, né, no capítulo anterior, Saul, ele fez uma oferta ao Senhor, ele fez um holocausto ao Senhor, porque Samuel tinha dito que voltaria em 7 dias e ele não voltou, né? Então ele fez, aliás, foi no, eu não me lembro já o capítulo que foi, gente, vocês sabem, minha memória não é muito boa, mas a questão é que isso tá certo, que ele não cumpriu o tempo determinado pelo Senhor, que eram 7 dias, né? E não diz exatamente quando foi, mas provavelmente ele não esperou terminar o dia, né? Porque logo que ele terminou o holocausto, Samuel chegou. Então, provavelmente ele não esperou terminar o dia para que se completasse os 7 dias. E com esse holocausto, ou seja, ele não cumpriu um mandado do Senhor, que seria a espera, né, pelo tempo determinado. Então, sendo assim, Deus disse que naquele momento o reino dele havia se acabado, né? Aí a gente vê aqui no capítulo 15, por isso que Samuel está falando com Saul. Aí a gente continua no versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver. Não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Olha só, Deus está fazendo a honra aqui em relação àqueles que queriam impedir o povo de Israel, né? Aqueles que ou enfrentaram o povo, os que enfrentaram o povo de Israel quando saíram do Egito, esses venceram. Aliás, esses perderam, né? O Israel venceu. Mas teve povos, né, que quis impedir a passagem de Israel. Então Deus, nesse momento, ele está fazendo a cobrança, né, daqueles que queriam impedir a passagem do povo de Israel. O que Saul convocou ao povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. E disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas.
Então feriu Saul aos amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam a Agag, e também o melhor das ovelhas e das vacas, dos camelos, jumentos, cordeiros e do melhor que havia. Não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Olha só, Deus disse claramente para destruir tudo, né? Então, no versículo 10, veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar-se com Saul pela manhã, e lhe disseram: Saul já chegou ao Carmelo, e eis que levantou para si um altar. Então, voltando, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul. E Saul lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, cumpre a palavra do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este que chega aos meus ouvidos, e um mugido de vacas que ouço? E disse Saul: De Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse: Fala. E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai, destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes te lançaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor? E disse Saul a Samuel: Antes dei ouvidos ao Senhor, à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, mas os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do que estava condenado, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Olha, isso é muito importante. Eu vou ler novamente, gente. Capítulo 15 do primeiro livro de Samuel, no versículo 2. Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em quem se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Isso quer dizer que não se deve sacrificar? Não, ele não está dizendo isso. Até mesmo porque nós devolvemos os dízimos, as ofertas são voluntárias, nós temos que. Ofertas também é um tipo de holocausto, né? É um holocausto ao Senhor, porque a oferta também ajuda a manter a casa do Senhor. Então, quando nós sacrificamos ao Senhor, pessoas fazem votos e tal, sim, devemos continuar. Jejuar é muito importante porque nós somos fracos, nós precisamos nos purificar para que Deus faça a sua obra em nós. Mas o principal que Deus mais deseja de nós é a obediência, né? Tanto que os mandamentos já estão, aliás, no começo da Bíblia. Exatamente por isso. Ele fez os mandamentos por quê? Porque cada um vivia à sua maneira, o que achava ser certo. Os mandamentos foram feitos para que as pessoas tivessem consciência do que é certo e do que é errado. Então, o prazer maior de Deus é em viver sob a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela não muda.
Os mandamentos, eles continuam. Mandamentos são perpétuos, é para a vida toda, né? Então, os mandamentos temos que seguir. As leis podem ser mudadas, né? De antes para agora, para depois. As leis variam de acordo com o tempo que vivemos. Mas os mandamentos não mudaram, eles continuam os mesmos. Então é importante obedecer a palavra do Senhor. Se Deus disse para você, vai aqui, você vai aqui. Se Deus disse para você, vai lá, você vai lá. Porque não adianta Deus dizer, vai aqui e você vai lá, e no final das contas você fazer uma oferta, você fazer um sacrifício, fazer alguma coisa, porque o seu sacrifício, a sua oferta não terá valor nenhum para Deus, porque você desobedeceu a palavra do Senhor. Lembra de Moisés? Moisés andou a sua vida, depois que ele conheceu a Deus realmente, depois que ele conheceu sua origem, ele se voltou totalmente para Deus, mas em um momento ele escorregou, que foi quando Deus disse a ele, pede a pedra para que ela te dê água, e ele bateu na pedra. Inclusive, a palavra diz que jorrou água, né? Ou seja, que foi muito forte a água que saiu. Ali foi exatamente demonstrando a ira do Senhor que Moisés tinha feito alguma coisa errada. E por isso ele não pôde viver na terra prometida. Mas Deus é tão misericordioso que o permitiu que ele contemplasse, que ele pudesse ver a terra, mas não viver nela. Então, o mais importante de tudo é viver sob as ordens do Senhor, nosso Deus. E a gente continua aqui no versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel, pequei porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Olha só, tá vendo? Temi ao povo. Saul estava mais atento ao que o povo fazia do que a Deus. Talvez, aí já eu que estou dizendo, talvez por ele ser da menor tribo, ser a menor família, ou seja, não era ninguém de prestígio perante a sociedade, talvez ele sentia que se ele fizesse, vendo tanta coisa boa aos olhos naquela terra ali e o povo querendo os despojos, talvez poderia se voltar contra ele. Mas ele esqueceu de que quem é o mais importante está lá em cima, né? Está nos dando a direção e é a ele quem devemos seguir. Não temos que temer a nossa volta, porque quem está com Deus está protegido. Quem está com Deus tem a sua vida garantida, pois a palavra de Deus diz: quem buscar salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, salvá-la-á. Ou seja, se no momento você tiver de escolher entre Deus e o mundo, né, em relação à sua vida humana, e você escolherá o mundo para poder viver aqui e não morrer, no final das contas, no dia do juízo, você vai para o inferno. Mas se você escolher viver a Deus, mesmo que você perca a sua vida aqui na terra, e você escolher seguir a Deus, escolher Deus em todos os momentos de sua vida, no dia do julgamento você irá para a vida eterna, ou seja, viverá plenamente e ao lado do Senhor, onde não haverá sofrimento, não haverá dores, não haverá angústia, não haverá pecado, ou seja, não haverá nada de ruim. E a gente continua no versículo 25. Agora, pois, rogo-te, perdoa o meu pecado e volta comigo, para que adore ao Senhor. Porém, Samuel disse a Saul, não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse, o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo, melhor do que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Disse ele então,
pequei. Honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volta comigo, para que adore ao Senhor teu Deus. Então, voltando Samuel, seguiu a Saul, e Saul adorou ao Senhor. Então disse Samuel: Trazei-me aqui a Agag, rei dos Amalequitas. E Agag veio a ele animosamente, e disse a Agag: Na verdade, já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: Assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi para Ramá, e Saul subiu à sua casa em Gibeá de Saul. E nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu de que pusera a Saul sobre rei de Israel. Para você ver aqui, tá vendo? Deus também se arrependeu. Por quê que Deus colocou Saul como rei? Primeiro que foi um alvoroço entre o povo de Israel, né? Porque quem é o rei de Israel, né? Quem é o rei dos reis? Deus, o Todo-Poderoso, o Deus único. Então, se Deus é o rei dos reis, para que eu vou querer um homem governando a minha família? Né? Não, gente, pelo amor de Deus, não estou falando de política, né? Não estou falando de autoridades. A gente tem que respeitar as autoridades, tem que respeitar as leis. Mas o que eu digo é que se o Senhor ele está acima de tudo e de todos. Então, eu não, naquela época, por exemplo, não tinha esse negócio de política, né? Não tinha, as outras nações é quem tinha isso, né? Que tinha reis. E Israel queria copiar as outras nações. Israel já tinha um rei, que é o Deus Todo-Poderoso. Mas Israel insistiu que queria um homem para que fosse rei, para que subjugasse o povo. Então, Deus disse que se colocasse um rei não seria bom. Mas ele ungiu Saul não pensando nisso, ele ungiu Saul como realmente pensasse que ele fosse permanecer no caminho do Senhor. Mas infelizmente Saul olhou de outra maneira, né? Ele não aceitou a bênção que Deus lhe deu ali, porque se ele realmente tivesse seguido os mandamentos do Senhor, ele teria sido, como se diz, exaltado, né? Ele teria sido exaltado, porque seriam vitórias atrás de vitórias, e o povo iria acabar cedendo e entendendo que ele realmente é ungido do Senhor e que estava trazendo melhorias para Israel. Mas ele preferiu ir com o povo, né? Aliás, ele preferiu temer ao povo ao invés de temer a Deus, né? Que é o Deus único, o Deus verdadeiro, e é a ele quem nós devemos temer, tremer, adorar e agradecer sempre. Quem está com Deus, pode acontecer o que for aqui nessa terra, mas a salvação é garantida, porque Deus prometeu a vitória, e essa vitória virá. Deus não é homem para mentir, e ele fez uma promessa, ele cumpre. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem, Senhor. Eu peço a Ti por essa pessoa que está orando comigo. Eu uno a minha fé com a fé dela, Senhor. E em nome de Jesus eu repreendo todo o mal, toda obra maligna, todo o trabalho seja desfeito agora em nome de Jesus. Que toda enfermidade se cure nesse momento, Pai. Derrama a tua unção, que o teu Espírito visite essa pessoa, Pai. Que o Espírito Santo purifique cada cantinho de seu lar, Pai, em nome de Jesus. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o teu poder na vida de cada um e traga todos para o seu caminho. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Senhor. Necessitamos de mais intimidade contigo, Pai. Necessitamos de Tua sabedoria e de Teu discernimento, Senhor. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.